Glenn é um médico feioso e desesperado, que só consegue atender garotas monstro, mas todas elas acabam sendo completamente taradas e querem que ele as destrua por dentro. Tudo começou depois que a humanidade e os monstros pararam a Terceira Guerra Mundial entre os dois lados e começaram a viver juntos em harmonia. Agora Glenn, um médico especializado em garotas monstro, está vivendo o sonho secreto de todo médico tarado. Hoje, Glenn está cuidando de uma garota vaca e apalpando suas tetas leitosas para verificar se tem câncer. Ele não encontra nenhum caroço e parte para examinar a orelha dela. Ele começa a esfregar enquanto a vaca faz sons de prazer. Depois de terminar o exame, ele conta para a vaca que ela está grávida de um touro. O pai entra correndo feliz ao saber que ela não o traiu com um cavalo. Então a assistente de Glenn, uma garota cobra chamada Safen, desliza para dentro trazendo flores para parabenizar o casal pelo bebê. Quando a clínica fecha, Glenn percebe que Safen está meio mal-humorada. Safen diz que se sente desconfortável vendo ele sozinho num quarto com uma mulher casada, fazendo ela gemer enquanto aperta suas tetas. Safen começa a se agitar e pede para ele chamá-la de Sophie, tipo na imaginação dela quando estão sacudindo a cama. De repente, um carteiro bate na porta e entrega uma encomenda especial. É uma mensagem da professora deles e doutora do Hospital Central, a doutora Cthulhu. No dia seguinte, Glenn e Safen vão até a arena. Eles pegam uma carruagem passando pela cidade cheia de monstros e humanos. Cthulhu pede para Glenn ajudá-la a fazer exames físicos nas lutadoras pacientes dela, mas Safen não concorda, porque eles têm que abandonar a clínica humilde deles. Na arena, o centauro que puxou a carruagem pede para Glenn dar o melhor dele pela princesa Centauro. Os centauros os cumprimentam, liderados por uma centauro fêmea chamada Tisalia, que também era lutadora. As lutadoras não conseguem acreditar que estão vendo Glenn, já que ele é um médico humano de verdade, mas Tisalia manda elas abaixarem o olhar porque é falta de educação. Safen fica impressionada com o poder dela sobre as lutadoras, e Tisalia balança as tetas para mostrar seu distintivo. Glenn fica vermelho, e Tisalia conta que éguas como ela gostam de levar na posição cachorrinho. Tisalia começa a contar sobre a herança da família dela, rindo feito uma princesa metida, e Glenn finalmente entende por que a chamam de princesa. Mais tarde, Glenn examina a saúde de uma garota gato e ela começa a dar em cima dele, querendo um bebê humano. Safen fica com ciúmes e puxa as garras sujas dela para longe do médico precioso dela. Então Tisalia entra para ser examinada. Ela começa a se despir e fala sobre como ela, sendo uma futura governante, precisaria se casar, e o tipo dela são médicos fofinhos que têm uma linguiça do tamanho de cavalo por baixo. Safen puxa ela para longe de ciúmes e elas começam a conversar. Safen enrola o rabo nela e diz que ela engordou e deveria fazer dieta para acompanhar a estamina de Glenn à noite. Depois disso, as assistentes de Tisalia, Kay e Lorna, vêm conhecer Glenn. Elas estão preocupadas com a saúde da princesa delas, mas Glenn garante que Tisalia está saudável. Então elas contam para Glenn sobre uma preocupação que tem com ela à noite. Glenn não consegue dormir por causa do que ouviu, e Safen se junta a ele. Ela começa a falar sobre como são amigos de infância e vieram da academia para acalmá-lo. Glenn lembra o que Kay e Lorna disseram. Elas contaram que Tisalia estava cagando tijolos e perdendo todas as lutas na arena e não sabem por quê. Mesmo com todo o talento e trabalho duro que Tisalia tinha, ela continuava perdendo. Glenn e Safen pensam no que poderia ter causado isso e torcem para que o motivo dela continuar perdendo seja a pressão que ela carrega, com esperança de que ela melhore. Ela vai buscar um pouco de álcool para acalmá-lo enquanto Glenn começa a pensar que existem coisas que um médico não pode curar, mesmo com sua habilidade. Então Safen volta com a bebida e serve para ele num copo. Glenn bebe e fica surpreso ao vê-la bebendo direto da garrafa. Glenn tem uma ideia e pede para ela ir com ele de novo encontrar Tisalia. Safen recusa e enrola o rabo nele com força, bêbada e furiosa, dizendo que não vai deixar ele fazer bebês égua com Tisalia. No dia seguinte, Tisalia perde a luta dela de novo. Ela começa a ficar frustrada por não saber o que há de errado com ela. À noite, Tisalia treina ainda mais pesado, mas Glenn vem visitá-la. Glenn sabe o que a fez perder o tempo todo. São os cascos dela. Ele conta que os cascos dela cresceram, deixando seus movimentos desequilibrados, enquanto suas duas assistentes usam suco de cavalo para compensar. Ele oferece aparar os cascos e trocar para suco de cavalo, mas Tisalia recusa porque o orgulho dela não permite. De repente, Kay e Lorna aprendem no lugar e a forçam a cuidar dos cascos. Tisalia vê o equipamento e começa a chorar porque está com medo de sentir dor. Ela começa a resistir, e Glenn vai por baixo dela para levantar os pés. Ela implora para ele ser gentil porque é a primeira vez dela, e Glenn começa o trabalho. Tisalia começa a gemer alto e faz sons de prazer com a sensação dos toques de Glenn. Então, eles trazem a ferradura fresquinha do forno e Tisalia começa a entrar em pânico com medo de se queimar. Em seguida, Glenn está colocando os pregos e Tisalia fica ainda mais desesperada. Safen não aguenta mais e coloca o rabo em volta de Tisalia, enfiando na boca dela para mantê-la calada em silêncio. Então continuaram com as outras pernas enquanto Safen continuava entupindo a boca dela até terminarem.
Alguns dias depois, Tisalia está numa sequência de vitórias depois de adicionar a ferradura, enquanto Glenn e Safen assistem da arquibancada. Tisalia luta com uma lagarta e a derrota com um golpe. Tisalia vê Glenn na arquibancada e acena querendo ter os bebês dele. Safen fica com ciúmes e o enrola com o rabo. Há muito tempo atrás, Safen foi entregue para a casa da família de Glenn como refém, enquanto a guerra entre monstros e humanos acontecia. Glenn e Safen ficaram próximos até chegar a hora dela partir, quando a guerra acabou. Eles se olham com dor enquanto se separam e Glenn corre atrás da carruagem dela chorando. Eles se encontraram de novo na academia anos depois. De volta ao presente, Safen está sem protetor solar e Glenn pede para pegar um mais tarde. Eles viajam de barco até o destino deles. Safen está feliz que vão numa missão secundária só os dois. Eles chegam ao destino, as vias navegáveis de Mermaid, e a sereia que está puxando o barco pergunta para onde estão indo. Safen quer uma bolsa cara, mas Glenn manda ela focar porque estão duros. Eles aproveitam o passeio turístico e elogiam Lady Skadi por ser uma grande política pelo trabalho dela nas vias navegáveis. Chegam na loja e compram as coisas que precisam para a clínica antes de voltar para casa. Então, Safen pede para a sereia parar numa loja de presentes. O instinto comprador compulsivo de Safen começa a formigar e ela admira todas as coisas brilhantes ao redor. Ela começa a gastar dinheiro comprando coisas que não precisa. Depois de algumas horas, ela só compra uma coisa e diz para Glenn que a verdadeira recompensa são os momentos que passou com ele. A sereia conta que vai ter um show de sereias à noite, onde as sereias cantam e dançam, deixando as Karens pissadas no processo. Safen quer ver o show, mas Glenn diz não porque tem trabalho a fazer. Então outra sereia os chama de casal fofo e pede para virem na loja dela. Safen cai nas palavras baratas dela e convence Glenn a ir na loja. A sereia se apresenta como Lulala e oferece cantar umas músicas da Taylor Swift para eles. Glenn fica encarando Lulala por tempo demais, e Safen lambe ele e começa a acusá-lo de querer fazer bebês peixinhos com Lulala. Então eles pagam para Lulala cantar, mas Lulala recusa cantar para esses quebrados, já que o dinheiro deles não é suficiente, especialmente depois que Lady Skadi pessoalmente a convida para cantar no palácio dela. Glenn oferece dar um exame médico gratuito no lugar e Lulala aceita. Lulala começa a cantar e a voz dela faz a Billie Eilish parecer piada. De repente, Lulala começa a tossir e se sente mal consigo mesma. Glenn levanta a moça e diz que vai examiná-la num lugar mais privado. Glenn começa a examiná-la e pede para ela abrir bem a boca para o papai Glenn. Ele olha dentro e vê que Lulala tem inflamação na garganta causada por atividades noturnas safadinhas. Então ele pede para examinar os mamilos dela e Lulala fica envergonhada. Ele usa o estetoscópio e não encontra problema. Ele verifica as guelras dela porque acha estranho as guelras ficarem abertas quando está em terra. Glenn se inspira no Dr. Johnny Sins e começa a deslizar os dedos para dentro para verificar enquanto Lulala faz sons de prazer com os dedões gordos dele. Depois do exame, ele conta que ela passa tempo demais em terra sendo uma sereia, o que faz as guelras e a garganta secarem. Ele pergunta por que ela continua fazendo isso e ela conta que precisa ganhar dinheiro cantando para pessoas em terra para sobreviver. Ela conta que precisa trabalhar duro pela família depois que o pai dela saiu para comprar leite no fundo do mar. Ela quer cantar para Lady Skadi para poder ganhar dinheiro para a família, mas até lá precisa trabalhar como sempre. De repente, uma criança humana cai na água e a maré está puxando ele. Lulala pula, e nada tipo Michael Phelps para salvar o menino. Debaixo d'água, Lulala tem problemas para respirar, mas canaliza a Baywatch interior dela e salva a criança. Glenn faz RCP no garoto sem perceber que Lulala perdeu a consciência e caiu na água. Eles percebem que Lulala sumiu e Glenn pula na água para salvá-la. Lulala começa a dizer os arrependimentos finais dela sobre não conseguir ajudar a mãe financeiramente e implora para o destino ajudá-la. Glenn manda o destino se ferrar e salva Lulala, ele mesmo. Ele beija ela para forçá-la a respirar pelas guelras e consegue antes de desmaiar. Safen puxa os dois com o rabo para o barco. Lulala se recusa a largar o peito másculo de Glenn e Safen fica com ciúmes. Alguns dias depois, Lulala canta na frente da cidade inteira e recebe ovação de pé. Ela agradece Glenn e Safen por dar pastilhas para a garganta através da garganta dela, mas ainda está nervosa com Glenn depois que ele a beijou debaixo d'água e foge correndo. Em algum lugar da cidade, uma golem chamada Kunai está perseguindo um bandido e cai numa emboscada. Enquanto isso, Glenn está tratando uma slime na clínica dele e ela se apaixona pelo rosto bonito dele. Então, Lady Skadi pessoalmente visita a clínica deles. Lady Skadi é uma mulher muito conhecida pelo grande esforço em ajudar a criar Lindworm, a cidade onde monstros e humanos vivem lado a lado e também onde a clínica de Glenn fica. Skadi vem com a guarda-costas dela, a golem Kunai, que fala em nome de Skadi. Kunai manda os dois plebeus serem gratos pela presença da grandeza que é a própria Skadi. Skadi pede ajuda deles para encontrar o braço perdido de Kunai, que ela perdeu em batalha contra os bandidos e recolocá-lo. Skadi explica que a professora deles, Dra.
Cthulhu se recusou a ajudá-las e acrescenta que Kunai é uma golem de carne, produto de um médico idiota que tentou criar vida, e é por isso que Kunai odeia médicos. Mais tarde, Glenn tenta ajudar Kunai, mas ela dificulta, não querendo a ajuda dele. Kunai diz que vai encontrar o braço sozinha e sai da clínica. Ela vê alguém suspeito e segue. Kunai perde o rastro e de repente o bandido ataca ela. Enquanto isso, Glenn se recusa a desistir e arruma o equipamento para ajudar Kunai. Ele procura por Kunai e o braço perdido até ouvir um grito. Ele vai ver e encontra Tissalia na cena do crime. Ela aponta para uma perna decepada no chão e Glenn vai examinar, percebendo que pertence a Kunai. Em algum lugar da cidade, Kunai está rastejando com uma perna só, querendo encontrar os bandidos. Então ela grita sons de prazer enquanto as pernas começam a se contorcer porque alguém está acariciando as pernas nos pontos sensíveis. É Glenn. Tissalia explica o quão foda Kunai realmente é como lutadora, e grita toda vez que Glenn toca a perna decepada de Kunai. Tissalia manda ele tomar cuidado com a perna porque ele parece um tarado com fetiche em pés. Enquanto isso, Kunai se acalma e sabe que Glenn está com a perna dela. Ela começa a sentir as solas das partes do corpo presas dentro dela e elas ficam mais altas na cabeça dela. Glenn continua a busca e encontra Lulala no meio da cidade, que está melhor de vida. Lulala conta que tem um presente para ele e acaba sendo o braço perdido de Kunai. Kunai começa a choramingar feliz enquanto alguém está acariciando e esfregando pra caramba o braço dela. Para! Vai procurar ajuda! Lulala explica que alguém jogou o braço na água para se livrar dele. Depois de encontrar os membros perdidos, Glenn precisa achar Kunai, e Lulala dá a ideia de perguntar para os membros decepados. Kunai está no chão implorando para alguém parar de fazer cócegas nos pés dela e Glenn finalmente a encontra. Ela diz que não precisa da ajuda dele, mas Glenn manda a zumbi calar a boca e deixar ele trabalhar. Então Glenn puxa umas tesouras e agulhas de qualidade superiores que estão no corpo dela. Ele conta que a pessoa que fez isso com ela não é médico. Ela manda ele parar com o tratamento extra, mas ele diz que é necessário colocar algum respeito pelas diferentes partes do corpo dela que uma vez pertenceram a almas diferentes. Ela olha para a mão e vê as almas e finalmente deixa o papai Glenn trabalhar. Ele começa a conectar os vasos sanguíneos e Kunai fica impressionada com as habilidades dele. Ela começa a falar sobre como o criador dela a fez incapaz de sentir dor e sofrimento. Ela mostra respeito a Glenn e pergunta por que ele se esforça tanto por ela. Glenn a encara e diz que é um médico que cuida de todas as necessidades dos pacientes. Kunai fica feliz que existem médicos como ele no mundo. Ele passa para a perna esquerda e Kunai fica vermelha vendo a natureza amorosa dele. Enquanto isso, na clínica, pacientes estão desapontadas que Glenn não está lá para cuidar das necessidades delas. Uma das pacientes, Aracnida, diz para Safen que ela deveria convidar Glenn para o bar que elas costumam ir para poderem montar nele a noite toda. Ela provoca Safen dizendo que Glenn provavelmente está 10 centímetros fundo dentro de outra pessoa, e Safen explode com ela. Enquanto isso, Glenn continua a colocar a perna enquanto Kunai tenta segurar os gemidos dela por causa do toque suave dele. Ela começa a gemer mais alto dizendo para Glenn ser mais gentil, mas Glenn vai mais fundo e mais forte para consertar a perna dela, fazendo Kunai babar e chorar com os toques masculinos dele. Depois, Kunai está puta de vergonha e quer punir Glenn como o garoto levado que ele é. Então ela agradece Glenn por salvá-la e vai embora. Enquanto isso, os bandidos estão observando Glenn de perto. Depois, Glenn volta para a clínica e encontra Safen no escritório dele, que agora está grávida. Ele chama o touro e quer levá-la ao show das sereias para provar que não é o pai. Você não é o pai! Então ela levanta a saia para mostrar o presente que Aracnida deixou dentro dela. É um ovo, e Glenn começa a examinar. Os instintos de cobra de Safen formigam e ela percebe que tem bandidos do lado de fora. Eles invadem a clínica e Safen derruba um deles. Glenn e Safen fogem e concluem que os bandidos acharam que Glenn trabalhou com Kunai. Safen diz para Glenn que vai protegê-lo e que devem evitar a clínica à noite. Eles planejam reportar isso para Kunai, mas ela já está lá com um bandido no ombro. Kunai explica que os bandidos têm sequestrado arpias e forçando elas a botar ovos antes de vender os ovos no mercado negro. Glenn mostra o ovo que tem e ela confirma que pertence a uma arpia. Então um bandido tenta atacar, mas Kunai lida com ele facilmente. Kunai os convida para ir com ela até as vias navegáveis, já que todo o pessoal de segurança está indisponível para dar proteção. Ela diz que é melhor ficarem com ela durante a missão de expor os bandidos. Então eles entram num barco puxado por Lulala com Lady Skadi a bordo. Eles exigem que Skadi responda por que Lulala está na missão e ela responde que faz parte do acordo que ela pode cantar na cidade. Glenn as acusa de explorar a pobreza dela e Kunai tenta intervir, mas Glenn manda a zumbi conhecer o lugar dela e calar a boca. Eles tentam convencê-lo de que Lulala é perfeita para ser informante, já que passa a maior parte do tempo na cidade e que pagam muito dinheiro para ela. Glenn tenta retrucar, mas Lulala intervém e conta para Glenn que ela decide participar da missão. Então Kunai discute o plano de emboscar o esconderijo dos bandidos e tem a equipe de patrulha pronta para invadir pela porta da frente. O objetivo principal é resgatar as garotas arpia que foram sequestradas.
Skad se desculpa por envolvê-los nisso. Eles chegam numa ponte e os bandidos os emboscam com flechas, mas eles desviam. Kunai vai para o ataque e é atingida por flechas no processo, mas continua já que não sente dor. De repente, Tisalia e o time dela entram na batalha e dominam os bandidos. Eles dizem para Glenn e os outros continuarem indo para o esconderijo. Um dos bandidos começa a fazer monólogo sobre como humanos e monstros nunca foram feitos para viver em paz, mas Tisalia manda ele tocar na grama e olhar para a realidade linda antes de bater nele com um golpe. Enquanto isso, o barco chega ao destino e Kunai ordena Lulala a nadar para a segurança. Então, o líder dos bandidos aparece e começa uma guerra de palavras contra Kunai. Ele diz que o que estão fazendo, incluindo o tráfico de seres vivos, é necessário como fonte de renda depois que a guerra acabou. Kunai já teve o suficiente. Chama ele de cachorro feio e manda ele brigar. Eles começam a trocar golpes de espada, e Kunai diz para os outros aproveitarem a chance e salvarem as garotas Harpia. Então a equipe de patrulha invade, enquanto Glenn e os outros votam pelas garotas. Um dos bandidos tenta atacá-los, mas Skad mostra a força verdadeira dela e facilmente o derrota. Eles abrem uma porta e encontram as garotas Harpias sequestradas. Glenn as acalma e começa a examinar a saúde delas. Elas pedem ajuda a Glenn, já que uma das garotas está com dor no estômago. Glenn vai trabalhar e começa a examinar o estômago dela. Ele conclui que um ovo está preso no estômago dela por causa do estresse que a mãe está passando. Ele abre a calça dela e vai entre as pernas para ajudá-la a dar à luz. Então ele começa a massagear o estômago para ajudá-la com a contração, mas bandidos estão esperando do lado de fora. Eles invadem para atacar, mas Safen e Skad se juntam para lidar com eles. A batalha continua com as garotas roubando a cena. Safen começa a fazer monólogo consigo mesma sobre uma doença incurável que ela tem na linhagem da família. Ela carrega a família dela. Os Lamias são também experts em técnicas de veneno e assassinato. Uma vez ela recebeu uma tarefa da mãe para eliminar a linhagem de Glenn se a guerra não acabasse. Agora ela está feliz que isso não aconteceu, e se pergunta se teria coragem de fazer isso com Glenn. Então, um bandido esfaqueia o rabo dela e ela começa a se sentir fraca. Ela vê que a lâmina tem veneno e desmaia. Ela olha para Glenn no ponto mais fraco dela e pensa que ele é um homem tão maravilhoso antes de perder a consciência. Mais tarde, ela acorda na cama com Glenn esperando por ela. Ele diz que não estava preocupado, já que o veneno usado é mera brincadeira para uma lâmina como ela, e Safen fica impressionada com o conhecimento dele. Glenn informa que todos estão seguros e a garota Harpia conseguiu dar à luz com segurança. Então Safen começa a enrolar o rabo e confessa que foi previamente enviada como assassina para matar a família inteira dele. No entanto, Glenn sorri e diz que já sabia, já que a família dele mostrou por que humanos estão no topo da cadeia alimentar pesquisando a família de Safen antes de aceitá-la na casa. Ele começa a contar uma história de como um servo da família dele uma vez envenenou a comida dela, fazendo ela ficar doente. Naquele momento, Glenn foi quem ficou do lado dela e a curou. Ele agradece por ela estar lá com ele para salvar as Harpias. De repente, é temporada de acasalamento, e Safen enrola Glenn numa posição suspeita, porque é hora de fazer bebês. Ela tira a armadura e deita em cima, não se importando com o risco que podem enfrentar. Glenn começa a entrar em pânico porque os olhos dela gritam, "Eu quero aquele pau", mas ela desmaia porque o veneno ainda está no sistema dela. Então ele manda ela descansar, mas ela pede para ele segurar o rabo dela até ela adormecer, e Glenn alegremente segura o rabo dela. Algumas semanas depois, Glenn e Safen estão numa jornada com Tisalia e as subordinadas dela. Cthulhu as designou para fazer check-ups nas Harpias. Glenn se pergunta como está Alice, a garota que ele ajudou a dar à luz. Eles recebem informação de que Alice não tem família e agora está incapaz de voar depois de ser sequestrada. Glenn quer fazer algo sobre isso. Então um deslizamento acontece, atingindo a carruagem e o centauro. Glenn corre para o centauro e Kunai está horrivelmente ferida. Kunai tenta continuar, mas Glenn conclui que ela tem uma fratura na perna e precisa de assistência imediata na vila. Então as Harpias chegam para escoltar Glenn e os outros. Glenn explica a situação e pede para as Harpias carregarem Kunai. Eles chegam na vila e encontram a anciã das Harpias. Tisalia vai falar negócios com a anciã enquanto Glenn vai visitar Kunai. Glenn examina Kunai e acaba sendo uma torção. Kunai tenta se forçar a ficar de pé, mas falha de dor. Lorna diz para ela descansar e não se preocupar, já que sempre vai cuidar de Tisalia. Depois, as garotas Harpia formam fila para Glenn examiná-las. As garotas Harpia vêm e agradecem Glenn por salvá-las. Glenn pergunta por Illy, e elas dizem que Illy não quer conhecê-lo. Mais tarde, Glenn encontra Lorna sozinha perto de um rio. Lorna conta que Tisalia está lá com ela, mas se separaram. Glenn pergunta sobre o relacionamento de Lorna com Kunai e ela conta a história de como vieram a ser. As duas eram órfãs de guerra que viraram fodas depois de servir a família de Tisalia. Então, Tisalia vem e repreende Lorna por vagar sozinha, deixando-a desacompanhada. À noite, Tisalia janta com os dois médicos e expressa preocupações sobre a perda súbita de células cerebrais de Lorna, ficando desastrada desde que chegaram na vila. Safen fica curiosa e pergunta para Tisalia sobre o negócio dela com a anciã.
Tisalia revela que a família dela está procurando trabalhar junto com as arpias e usar a habilidade delas de voar para acomodar o negócio, mas Lorna começa a agir estranhamente e arruinando tudo. Tisalia pede para Glenn examinar Lorna, mas Glenn acha que Lorna está apenas triste por causa da condição de kunai. Tisalia não aceita a resposta e oferece dar a eles os melhores presentes, ao que Safen implora para Glenn aceitar a oferta dela. Então Tisalia explica que, embora seja próxima das duas capangas, ela ainda é a chefe delas e tem uma distância no relacionamento, por isso está implorando para Glenn ajudar Lorna. Mais tarde, Glenn está estressado sobre como ajudar a mudança súbita de espírito de Lorna, enquanto Safen corta umas maçãs para ele. Ela dá a Glenn a ideia de que para ajudar Lorna a não se preocupar com kunai, ela precisa ficar presa dentro. Então, Glenn lê o livro dele sobre centauros e tem umas ideias safadinhas. Enquanto isso, Lorna está perdida nos próprios pensamentos de não conseguir lidar com não ter kunai do lado dela pela primeira vez na vida. A ansiedade dela sobe cada vez mais até Glenn chamar o nome dela. Ele dá para ela a venda que ele geralmente usa à noite quando Safen vai fazer sexo com ele. Lorna se sente melhor, já que a mente fica clara com os objetivos. Então Glenn adiciona coisas para o fetiche safado dele e amarra a venda de Lorna numa bondage dos 50 tons de cinza. Lorna vai além e implora para ele apertar mais forte e mais, enquanto Safen vê com nojo. Glenn explica que é pela ciência e para disciplinar Lorna, usando técnicas usadas no passado para centauros. Acaba sendo efetivo e Tisalia é grata pela descoberta pervertida. Tisalia vai até Lorna e agradece tanto ela quanto Kunai por serem servas leais e diz que as ama. Mais tarde, Kunai está confusa ao ver a bondade em Lorna e curte. Então as duas garotas colocam Glenn no meio de um sanduíche leitoso e dizem para ele se apressar e casar com Tisalia para se tornar mestre delas para que possam fazer um trem de cavalo nele. Glenn se afasta das monstras de 4 patas e elas dizem que não podem esperar pela carne de 4 tamanhos dele para espetar as costas de égua delas como mestre. Seu pervertidinho. Alguns dias depois, Kunai está curada. Eles planejam examinar Illy, mas ela só quer ser examinada com a recompensa de conhecer Tisalia pessoalmente. Então vão até a casa de Illy e veem as penas dela sem vida no chão. Glenn vai examinar Illy e usa os dedos masculinos para isso. Illy começa a se contorcer e geme com os toques dele e acaba gritando, "Papai!" Então Glenn verifica a temperatura e coloca a mão na axila dela enquanto faz cócegas nos sulcos. Safen puxa ele de volta e manda ser mais gentil, enquanto Tisalia o encoraja a ir mais forte em Illy. Glenn conclui que Illy não está doente e está apenas mudando as penas como um pássaro normal. Illy recusa o exame dela, já que nunca perdeu tantas penas antes, e chama Glenn de filho da mãe. Ela ataca ele, mas Tisalia a para e coloca ela no lugar. Illy foge para algum lugar e Tisalia pede para Glenn deixá-la cuidar disso. Tisalia encontra Illy e conversa com ela. Illy diz para Tisalia que ela é a fã número 1 e deseja conseguir lutar como ela na arena. Tisalia se sente insultada e corrige dizendo que não é só luta, e diz para Illy que é um show de elegância. Então Tisalia pega um galho e desafia Illy a mostrar os movimentos, e diz para Illy que ela é uma idiota por falar merda do médico papai dela. Depois, Tisalia está recebendo tratamento e conta o que aconteceu e como ela lutou pela honra de Glenn. Safen concorda e diz que ela deveria ter enfiado o galho direto em Illy. Glenn acalma as duas garotas bravas e diz que precisam fazer algo sobre Illy. Durante o combate, Tisalia bate em Illy e diz que ela não tem suco para ser lutadora, mas Illy se recusa a desistir, já que sente que não se encaixa com o próprio povo. Tisalia diz que Illy sempre foge de tudo e está procurando fugir de vez depois que as penas voltarem, enquanto Glenn está preocupado que ela possa ser sequestrada de novo. Então Tisalia dá para Glenn uma das penas de Illy que caiu durante o combate, e Glenn nota algo nela. No dia seguinte, eles juntam todas as penas com a mesma cor das de Illy, e Tisalia diz para Glenn que deseja que Illy encontre um lugar onde pertença e melhore. De repente, Safen chega com um monte de penas aleatórias, porque corre para Glenn de ciúmes dele sendo levado embora por uma égua como Tisalia. Safen vai embora e Tisalia diz para Glenn que ela pode estar sofrendo naquela vila, já que é um ambiente horrível para cobras como Safen e para dar um pouco do amor dele. Então uma arpia chega e informa Glenn e os outros que Illy sumiu. Enquanto isso, Illy está perdida nos pensamentos de dor depois de ser incapaz de voar e ver o mundo de cima. Ela está no topo de um galho alto de árvore e está procurando se forçar a voar. Ela olha para baixo com medo e desiste. Illy lembra de Tisalia dizendo que mesmo se conseguir voar, vai ter que pousar no final e acha que Tisalia é mais profunda que o fundo. Enquanto isso, Glenn e as garotas estão procurando por ela. Safen encontra Illy usando os olhos de cobra e vão buscá-la. Illy exige que a deixem sozinha e vão brincar com pedras, mas eles recusam. Glenn veste as calças de homem e assume a situação. Ele diz que estava errado e mostra que as penas dela estão mudando. Enquanto isso, Cthulhu já sabe que Illy não está doente e manda Glenn lá de qualquer jeito para se divertir, vendo o estudante velho dela correndo feito galinha sem cabeça. Glenn sorri e diz para a ave que ela está perdendo mais penas porque está crescendo as penas adultas e que ela tem sangue especial de fênix nas veias.
Illy não consegue acreditar, e Glenn diz que ela logo vai conseguir voar de novo com penas que todos os pássaros vão ter inveja. Illy ergue a pena e está feliz de poder voar de novo no futuro. Alguns dias depois, Illy mostra para Glenn as penas novas que parecem sabores falsos de sorvete. Glenn pergunta por que ela não quis que ele a examinasse em primeiro lugar. Illy conta que não consegue olhar para ele de cara limpa depois que ele viu ela botar um ovo inteiro pela hurra. Illy foge correndo passando por Safen, que está feliz em vê-la feliz. Glenn sente que é inútil nessa missão, mas Safen garante que as mãos grandonas dele fizeram muito por Illy. Illy voa embora derrubando uma pena, e Glenn pega. Ele sente que a pena está quente demais para segurar e acha que talvez seja o espírito da fênix dentro dela ainda queimando. Depois, o papai Glenn ensina as arpias como tomar banho porque elas fedem mais que otaku. Glenn escova uma das garotas e ela começa a sentir formigamento. Glenn oferece para outras tentarem e todas as garotas querem os toques prazerosos dele. Ele não pode continuar saindo impune disso. Mais tarde, Illy invade pela janela da clínica dele com um líquido grudento todo nela e pede ajuda a Glenn. Glenn examina e conclui que é de uma aracne, que é meio homem, meio aranha, e diz para Illy tomar um banho quente. Illy pede para ele se juntar, mas Safen não está aceitando as cantadas baratas dela. Mais tarde, outras arpias aparecem com o mesmo problema, e Glenn decide lidar com a raiz do problema. Então o casal médico vai para a floresta encontrar a aracne. Eles seguem a seda tipo migalhas de pão e caem na armadilha. Então a aracne aparece e acaba sendo Aracnida, amiga de Safen. Aracnida se apresenta e explica que está ali para rastrear a arpia com as penas de fênix. Mais tarde, Glenn leva a Aracnida para conhecer Illy. Aracnida vê ela e começa a pirar e perseguir ela, querendo ver as penas. Illy foge para a floresta passando por Tissalia, que está treinando, e Tissalia entra em pânico vendo a aranha. Tissalia encontra os médicos e exige que controlem a aranha mamãe bombada. Safen defende a amiga aranha citando o tio Ben, mas Tissalia diz que aquele velho já morreu. Elas continuam discutindo, mas Glenn as separa e explica o motivo de Aracnida estar ali. Safen sai numa nota ruim, e Tissalia avisa Glenn que ele está sobrecarregando Safen e que deveria aliviar o estresse dela dando o especial do Dr. Johnny Sins à noite. Glenn dá uma folga para Safen apresentando um dia com as éguas no banho de fonte quente. Safen sorri e aceita o presente. No dia seguinte, há sons de estrondo perto da vila. A anciã manda os melhores homens verificarem. Enquanto isso, Safen está curtindo o banho quente com as éguas, deixando Glenn sozinho. Então, Aracnida vai até o escritório de Glenn e diz que está doente. Glenn começa a examiná-la, e ela segue todas as direções dele como uma boa espioninha. Então ela diz que admira um humano como ele que se importa com monstros. Ela adiciona que agora vê por que Safen quer escalar ele e explorar cada cantinho dele. Aracnida pede para ele caminhar com ela, e ele aceita. Ele a segue por aí, enquanto ela alegremente junta materiais para as roupas dela. As preocupações de Glenn vão embora, e ele sai, mas pisa em outra armadilha. Aracnida diz que vai se divertir um pouco com o médico para atrair a melhor amiga que tem tesão por ele. Ela diz que Safen quer ele, mas está com medo demais de dar o primeiro passo. Glenn tenta raciocinar com Aracnida, mas ela diz que gostaria de ter uma provinha dele para que tanto ela quanto a melhor amiga possam compartilhar o mesmo papai. Aracnida enlouquece e tenta colocar a língua na garganta dele, mas Tissalia aparece e o salva. Tissalia diz para Aracnida que ouviu tudo e não vai permitir que tamanha sem-vergonhice aconteça sob a vigilância dela. Elas começam a brigar por Glenn e discutir sobre quem é a melhor criatura de múltiplas pernas. Aracnida a chama de hipócrita por agir toda metida e real, quando na realidade ela é tão tarada por linguiça quanto ela. Isso provoca Tissalia e ela ataca a aranha. Tissalia se recusa a ser comparada a uma vadia de 8 patas como ela, e as duas atacam uma a outra. De repente, Safen aparece e salva Glenn do fogo cruzado. Ela afirma a dominância sobre Glenn e deixa claro que Glenn não tem tempo para amor. Dizer isso machuca Safen, e Glenn percebe e sente pena antes de desmaiar. À noite, Glenn está acordado e começa a beber com Safen. Safen fica bêbada depois do que fez e diz para Glenn que o ama. Isso choca Glenn até o centro do pau, enquanto Safen continua bebendo. Ela se sente insegura sobre as novas rivais, especialmente Tissalia, que mostrou determinação em querer casar com Glenn. Safen tem medo que um dia alguém o leve embora dela. Glenn vira o copo e garante que ela é a única para ele. De repente, uma batida alta é ouvida e o chão começa a tremer. Eles saem e encontram a anciã que explica que um deus gigante acordou e está bravo. O chão treme mais forte, destruindo algumas casas na vila. As arpias começam a entrar em pânico, já que algumas são incapazes de voar por causa da idade. Tissalia se levanta e acalma o povo como uma verdadeira líder. Ela primeiro ordena a Illy a informar Lady Skadi que o gigante voltou. Então ela ordena o resto a se preparar para a evacuação e ordena a Aracnida a usar a seda para ajudá-los a empacotar a bagagem. Ela olha para Glenn e conta com ele para ajudar os incapazes de voar a começar a voar de novo. Mais tarde, tudo vai de acordo com o plano. Depois de ajudar o último paciente, Glenn e Safen começam a arrumar as malas, mas outro terremoto os atinge e quase destrói os remédios preciosos.
Os moradores estão evacuando e Glenn percebe que Tisalia não está em lugar nenhum. Nas montanhas, Tisalia está viajando sozinha, já que planeja enfrentar o deus gigante e ganhar tempo para os outros chegarem em segurança. Ela planeja propor a Glenn se sobreviver e começa a rir feito maníaca. De repente, Safen aparece e manda ela tirar o sorriso do rosto. Tisalia tenta agir durona, mas Safen sabe que ela não é nada mais que uma medrosa fofa. Então Glenn aparece e Tisalia fica chocada. Tisalia diz que ainda vai batalhar o deus gigante, mas Safen diz que vai se juntar a ela e não vai pará-la. Tisalia manda eles irem para casa, mas Safen recusa e começa uma discussão. Glenn as acalma e dá o plano dele de convencer o gigante a parar de atacar. Tisalia aceita a loucura do plano com a condição de que se Glenn falhar, vão partir para trocar porrada. Safen até prepara um veneno para o gigante. O marrom estronda de novo e eles não perdem tempo para ir até o gigante. Eles veem a gigante e os melões gigantescos dela, e Glenn vai direto negociar com ela. De repente, a gigante espirra e o sopra para longe com o ranho e diz que ouviu falar de um médico na vila e está procurando ele para ajudar com a doença. O grupo fica em choque com o pedido dela. Enquanto isso, Kunai acha que Illy está mentindo sobre a gigante, mas ela convence que é real. Então Skadi as acalma e diz que a gigante é gentil e o nome dela é Dione. No dia seguinte, Glenn examina Dione na frente da cabeça baita dela. Ele pede para Dione mostrar a língua e fica impressionado com o tamanho, pensando em todas as coisas pervertidas que ela poderia fazer com ele com aquilo. Glenn conclui que a gigante está resfriada e pergunta quando começou a sentir. Dione informa que foi há 10 anos depois de conhecer Lady Skadi e ela só dormiu achando que ia melhorar. De repente, Glenn cai e pousa com segurança nos melões dela. Ele começa a admirar o tamanho e então afunda entre as rachaduras, realizando o sonho de todo rei baixinho com suas mamães altas. Mais tarde, Dione bebe o remédio que Glenn fez para ela, enquanto as arpias começam a sair com ela, conversando sobre garotos gigantes fofos. A anciã vem e se desculpa, já que a história dela sobre a gigante sendo má está errada, pois acontece que a gigante estava apenas solitária. Glenn diz para Safen que Dione precisa de roupas mais quentes do mesmo tamanho da camiseta do Nicocado Avocado. Safen sabe quem chamar e Aracnida, a aranha, começa a ficar animada, mas precisa de mais materiais. Então as arpias voam para baixo e dão o material que ela precisa. Aracnida começa a trabalhar e as garotas égua trabalham no cabelo de Dione. Algumas horas depois, Dione é a gigante mais estilosa de toda a Terra. Com isso, Safen e Glenn voltam para a clínica. Alguns dias depois, Illy vem visitá-los e entrega uma carta para Glenn, convidando ele para a cerimônia de abertura das vias navegáveis. À noite, Glenn janta com Tisalia. Eles começam a discutir tudo o que aconteceu e ele diz que o jantar é por conta dele. Ele elogia ela pela bravura em querer se sacrificar contra a gigante e Tisalia se gaba como campeã quando na realidade estava com medo. De repente, Safen aparece e Tisalia manda ela não atrapalhar o encontro. Safen muda o tom e diz para Tisalia que a respeita, mas diz que não vai deixar Glenn se apaixonar por ela. Tisalia declara guerra sobre quem vai ter os genes de Glenn dentro primeiro, e Safen não recua. No dia seguinte, Glenn e Safen se juntam a Skadi e Kunai para a cerimônia das vias navegáveis. Lulala e Aracnida aparecem com estilo como parte da cerimônia. Skadi diz para Glenn que aprecia o trabalho médico dele, e ele fica honrado. Então, ele vê o rabo dourado de Skadi e se pergunta. Depois, a cerimônia começa, e o público enlouquece vendo Lady Skadi em toda a grandeza. Skadi abre com um discurso que faria Optimus Prime orgulhoso sobre como construíram a cidade de Lindworm como lugar de paz entre monstros e humanos, e como é nomeada em homenagem a um dragão. De repente, Lady Skadi desmaia na frente de Kunai. Mais tarde, tanto Glenn quanto Safen estão no palácio dela para verificar depois que são negados a ajudar Skadi, já que a médica principal é Kituli. Eles vão encontrar Kituli no escritório dela e ela enrola os tentáculos em Glenn e começa a sugá-lo perversamente. Safen para a sem-vergonhice que está vendo e pede para ela tirar os tentáculos do precioso papai Glenn. Kituli solta e começa a falar merda para Safen, mas Safen contra-ataca, chamando ela de Davy Jones da Shop que passa de mão em mão. Então, Kituli agradece os dois por cuidarem de Skadi e Glenn pede para ela explicar que doença Skadi tem. Kituli diz que não pode divulgar informação, mas conta que é uma doença rara que já está espalhada dentro do corpo. Ela continua explicando que a doença vai lentamente comer Skadi e potencialmente causar falha cardíaca, e a única razão dela não estar morta é porque é um dragão. Kituli começa a se estressar e explica que é extremamente difícil curá-la. Glenn insiste por mais informação, mas Kituli o dispensa e diz que a própria Skadi não quer melhorar. Na clínica, Glenn está costurando os pontos de Kunai e discutem mais sobre Skadi. Kunai recusa os desejos da mestra e quer que Skadi melhore. Kunai pede para Glenn tratar Skadi, mesmo se estiverem indo contra os desejos dela. Glenn aceita e começam o plano mestre para ajudar Skadi. Kunai aconselha Glenn a entrar escondido no quarto de Skadi, mas Safen começa a pirar de medo de que Skadi possa ter um rabão por baixo do vestido para esfregar a linguiça de Glenn.
Mais tarde, eles chegam na frente do quarto de Skadi e Kunai pede para só Glenn entrar. Safen tenta entrar, mas Kunai pede para ela acalmar os pêssegos e ter fé. Então Glenn entra e as garotas escutam pela porta. Glenn encontra Skadi na forma verdadeira de dragão e ela pergunta por que ele está ali. Glenn explica que Kunai o mandou para examiná-la. Skadi aceita o exame, mas avisa que os esforços dele são inúteis. Então ela abre as roupas e revela um tumor gigante no coração. Glenn começa a tocar gentilmente para examinar. Ela explica que o tumor tomou conta das veias e circulação sanguínea como raiz de árvore crescendo na terra. Skadi continua contando a história de como esse tumor é o preço que um dragão precisa pagar depois de abandonar seu lugar perto dos deuses e começar a viver na terra. Os dragões começam a ser afetados pela natureza terrestre e se transformam em formas estranhas, com Skadi se transformando em uma forma quase humana, incapaz de voltar à sua forma original de dragão. Glenn então começa a examinar as escamas dela, o que faz cócegas na dama, e depois examina sua cauda, fazendo a adorável dragoa gemer de prazer. Glenn continua esfregando a cauda mais profundamente até chegar nas asas, enquanto Skadi começa a gemer ainda mais intensamente e acaba chorando de prazer com seu toque todo-poderoso. Kunai e Safen invadem o local e veem Skadi no chão, exposta e molhada graças às habilidades de Glenn. As duas começam a zoar e planejam dobrar Glenn e mostrar a ele que sapatão ele é no fundo, mas Skadi as acalma. Ela explica que seu exame terminou e vai dormir. No dia seguinte, Glenn procura Cthulhi e pede sua ajuda para realizar a cirurgia em Skadi. Ele explica que precisa dos múltiplos tentáculos dela para reconectar rapidamente as veias de volta ao coração logo após removerem o tumor. Cthulhi discute com ele, sentindo que Glenn não conseguirá lidar com os milhares de veias que precisa corrigir. Glenn tenta convencê-la de que consegue com a ajuda dela, mas ela explode, achando que não é possível. Cthulhi conta que já tentou convencer Skadi, mas falhou, pois a dragoa já se sentia sem esperança em relação à sua situação. Então ela envolve Glenn com seus tentáculos e pergunta se ele realmente acredita que pode salvar Skadi. Glenn, confiante e com suas bolas massivas, responde: "Eu vou salvá-la!" E diz a Cthulhi que quer salvar Skadi ao lado de sua mestra, pois ela é quem mais quer salvar a dragoa. Isso toca Cthulhi profundamente, e ela usa seus tentáculos para envolver tanto Glenn quanto Safen. Os tentáculos começam a se mover sozinhos, sugando, beijando e vasculhando lugares profundos, fazendo Safen emitir sons felizes. Mais tarde, Safen está caída no chão coberta de gosma branca e cremosa. Cthulhi diz a Glenn que ainda precisam de mais uma pessoa para que a cirurgia seja bem sucedida. Não precisa ser médica, apenas precisa ser ótima em costura. Glenn tem uma ideia e procura Aracnida, mas ela recusa. Glenn implora desesperadamente para que ela aceite, mas ela manda ele ir tocar grama e encontrar outra pessoa. Então, Safen traz a artilharia pesada e diz que se Aracnida aceitar, ela poderá usar fantasias de enfermeira combinando com Safen. Aracnida aceita imediatamente. Glenn fica confuso sobre o que diabos acabou de acontecer. Mais tarde, Safen explica a Glenn que Aracnida sempre ia aceitar, estava apenas se fazendo de difícil e tramando algo. Então eles discutem os detalhes e enfrentam um novo desafio. Enquanto isso, Kay vai ao quarto de Skadi e implora para que ela confie em Glenn e nos outros para fazer a cirurgia, mas Skadi diz que o destino já fez sua escolha. Na cidade, Glenn vai encontrar Memi, a Ciclope, e ela cai da cadeira porque tem medo de ver pessoas com 2 olhos. Eles vão falar com o chefe dela para pedir que ele faça algo para Glenn. No caminho, Memi esbarra em um cara e rasga suas roupas, revelando sua bunda suculenta para Glenn, e ela o esbofeteia. Eles então encontram o chefe dos Ciclopes, e Glenn pede que ele faça equipamentos personalizados para dragões para a cirurgia de Skadi. O chefe aceita como um desafio. Ele avisa Glenn que fazer as agulhas será a parte mais difícil e que não há garantia de sucesso. O chefe olha para Memi e oferece a ela o trabalho de fazer as agulhas, mas Memi recusa, pensando que a Terceira Guerra Mundial começará se ela falhar. Ela olha para Glenn, que a apoia, e acaba aceitando o trabalho. Mais tarde, Aracnida está treinando suas habilidades cirúrgicas em Kunai e está com dificuldades por ser amadora. Kunai conta a Glenn que Skadi ainda está relutante em fazer a cirurgia, pois sente que é sua hora de partir. Por muito tempo, Skadi sempre odiou a história hostil entre humanos e monstros, e ela criou uma comissão para fundar uma cidade de paz. Depois que a cidade foi criada, ela sentiu que não tinha mais propósito a perseguir. Aracnida oferece uma solução. Glenn precisa canalizar sua energia de paizão e conquistar a Dama Dragoa como o burro fez em Shrek. Depois, Glenn e Cthulhi verificam os equipamentos e Cthulhi fica nervosa e começa a morder seu próprio tentáculo. Ela oferece um para Glenn, mas ele recusa. Então os Ciclopes trazem os equipamentos recém-personalizados e Cthulhi fica impressionada. Glenn nota um novo instrumento e os Ciclopes dizem que é criação própria de Memi, que ela passou a noite toda projetando. Enquanto isso, Memi ainda está insatisfeita com seu trabalho e vê uma máquina ali. Mais tarde, Glenn recebe notícias de que Memi desmaiou e corre para vê-la. Glenn a examina e abre suas roupas para ajudá-la a respirar. Enquanto dorme,
Memi se lembra do momento em que encontrou seu propósito na vida. Skadi e Kunai vieram à oficina dos Ciclopes e fizeram um discurso marcante. Disseram aos Ciclopes que não criariam mais armas que tiram vidas, mas começariam a criar ferramentas médicas para salvar vidas. Os Ciclopes se inspiram e Memi fica profundamente abalada. Ela trabalhou duro o suficiente para conseguir a chance de ajudar Skadi, que a inspirou, até desmaiar. Memi acorda na clínica com o próprio doutor, Galã Glenn, que insiste para que ela continue descansando. Aracnida fica com ciúmes e começa a provocar Safen, dizendo que elas nunca receberam esse tratamento. Memi percebe que seus melões estão de fora e chama Glenn de tarado por ter visto tanto seus peitos como sua bunda gostosa. Safen ouve o que Memi disse e exige uma explicação, enquanto Aracnida dá rapidamente uma camisa para ela e diz a Glenn para ser mais cuidadoso com as roupas das mulheres. Mais tarde, Glenn examina Mimi e conclui que ela tem enjoo por movimento, pois seu olho excelente não consegue ver coisas como rodas girando. Glenn pergunta o que a deixou nauseada e ela explica que suas agulhas recém-projetadas precisavam de uma máquina especial. Então eles voltam à oficina e ela se desculpa com o chefe pelo problema que causou. O chefe se desculpa de volta e garante que assumirá a fabricação das agulhas, mas Memi já descobriu a solução. Ela mostra a máquina e começa a explicar interminavelmente como sua máquina consegue produzir em massa as agulhas necessárias, tanto para agora quanto para demandas futuras. Ela se aproxima demais e pressiona seus melões em Glenn, começando a corar. Então eles examinam o produto final e ficam impressionados com o trabalho de Memi nas agulhas, elogiando-a infinitamente. Mais tarde, Memi agradece a Glenn por confiar nela para criar as agulhas. Glenn diz para ela manter a cabeça erguida com orgulho quando andar. Ela se sente insegura de que as pessoas possam ver sua monocelha, mas Glenn a chama de fofa para dar confiança a ela. Memi sai correndo chamando Glenn de esquisitão tarado lambedor. Alguns dias depois, Skadi e Kunai comparecem a uma reunião de monstros com cara de bobos, e Glenn está esperando por elas lá para tentar convencer Skadi a fazer a cirurgia na clínica. Glenn continua treinando Aracnida em como fazer cirurgia, e Safen está com ciúmes. Safen diz a Glenn para se apressar e ir ao hospital central para que ele fique longe das mãos gosmentas de Aracnida. Depois que Glenn sai, Aracnida diz a Safen para ser direta e dizer a Glenn que ela quer os bebês médicos fofinhos dele. Safen está satisfeita com seus sentimentos, pois sabe que Glenn sempre voltará para ela. Mais tarde, elas jantam com Slime para uma noite das garotas. Começam a falar sobre a anestesia que será usada em Skadi, já que não há muitas que funcionam em dragões. Safen aponta que vão usar álcool, e Aracnida começa a bebê-lo pesadamente sem se importar. Então começam a falar sobre amor, e Aracnida conta que vai para os dois lados, e adoraria pegar as duas e fazê-las implorar por seu sabão cremoso de aranha. Mais tarde, Aracnida invade a clínica para encontrar os pertences preciosos de Safen, mas Safen a pega no ato. Pare aí, escória criminosa! Aracnida perde a compostura, e Safen diz que o item que ela está segurando é precioso, pois é um presente que ela deu a Glenn. Aracnida joga o item fora e escapa pela janela. Slime está esperando do lado de fora, e elas conseguem prender Aracnida. Então, Safen não a entrega à polícia, porque conhece o hábito ruim de Aracnida. Ela tem obsessão em querer possuir as coisas de seus entes queridos, que neste caso é Safen. Safen a chama de vagabunda insegura que gosta de testar seus relacionamentos. Ela tentou anteriormente provocar ciúmes em Safen para testar se Safen a odiaria e a deixaria. Slime dá o exemplo de si mesma para Aracnida, com sua confiança inabalável em suas capangas, e diz que ela não deve testar relacionamentos, mas sim fortalecê-los. Aracnida chora porque é a primeira vez que tem amigas genuínas em quem pode confiar. Então elas começam a beber novamente, e Aracnida começa a se abrir sobre suas inseguranças. Ela não entende como elas e Glenn não vão embora depois de tudo que ela fez a eles. Aracnida confessa que tentou pregar peças e machucar Glenn, mas ele continuou sendo mais gentil com ela, o que confunde o minúsculo cérebro de aranha de Aracnida. Safen sugere que façam um teste em Aracnida. Ela começa a fazer perguntas sobre Glenn e se ela teve sonhos com ele e seus abdominais definidos, ou como sua voz suave e máscula simplesmente a faz tremer de prazer. Aracnida diz sim para todas elas, e Safen diz que ela está doente. Safen conta a Aracnida que tanto ela quanto Slime têm a mesma doença: amor. Isso choca Aracnida até o âmago. Enquanto isso, Glenn encontra Skadi novamente para convencê-la a fazer a cirurgia, e Skadi não entende por que ele está fazendo isso todos os dias. Então ela pede a Kunai para levantá-la, mas Kunai não está lá. Glenn oferece seus serviços e ela aceita. Ele a levanta, sentindo suas maciez, e eles veem a paisagem. Skadi conta a Glenn que a razão pela qual ela recusa a cirurgia é porque alcançou seu objetivo de vida como uma dragoa que desceu do céu e ajudou a criar uma cidade onde a paz é tanto a pergunta quanto a resposta. Ela sente que sua vida cumpriu seu propósito, mas Glenn discorda. Ele diz a ela que tem inúmeras pessoas lutando para salvá-la e a cidade inteira rezando para que ela seja curada. Glenn deseja que Skadi fique mais tempo e sinta o amor das pessoas.
Suas palavras a tocam, e Skadi pede a Glenn que lhe dê algumas recomendações de coisas para fazer, já que ela viveu uma vida muito longa como dragoa. Glenn começa a listar coisas para fazer, comidas para comer e filmes para assistir. Isso deixa a dragoa fofa ainda mais animada e ela pede que ele nomeie mais coisas para fazer com seus olhos bondosos. Glenn cai em suas garras e sugere romance. Skadi fica quieta e pede que ele a abaixe. Após seu convencimento interminável, Skadi aceita sua sugestão de continuar vivendo. Mais tarde, eles iniciam a cirurgia com Skadi nocauteada pela anestesia. Eles abrem as roupas de Skadi e começam a abrir um buraco em seu peito. Kituri avisa que o corpo de Skadi é diferente do de um humano, pois ela é uma dragoa que cospe fogo em sua forma normal, o que se prova mais difícil para facas penetrarem. Mais tarde, tudo corre bem e eles começam a cortar o tumor. De repente, a temperatura corporal de Skadi se transforma em lava, pois é da natureza de um dragão começar a produzir chamas quando seu corpo está em perigo. Cthulhu entra em modo Deus e pega vários bisturis cirúrgicos. Ela diz às garotas para recuarem e diz a Glenn para criar um par de bolas suculentas para ajudá-la a terminar isso. Skadi começa a brilhar e queima todos os tentáculos que a tocam. Cthulhu urge Glenn a dar o toque final enquanto ela mantém o peito de Skadi aberto. Glenn se lembra do jogo Surgeon Simulator e corta o tumor de Skadi. A cidade está rezando pelo sucesso da cirurgia de Skadi. Mais tarde, eles têm uma cerimônia no meio da cidade e Skadi fala ao seu povo, dizendo que continuará servindo-os como sua protetora. A multidão enlouquece e Kunai parabeniza Skadi por sua saúde. Ela diz a Kunai que está grata por tudo que aconteceu graças a Glenn e procura por ele. Kunai conta a Skadi que Glenn está na clínica e Skadi não perde tempo em ir visitá-lo e pedir para ele ser o papai de seus bebês. Enquanto isso, Glenn está cuidando da Safen doente. Safen começa a agir estranhamente, olhando em volta como um cachorrinho perdido, e Glenn percebe. Ele pede que ela abra a boca e começa a examiná-la. Ele coloca seus dedos doces dentro da garganta dela, enquanto ela tenta arduamente não gemer e choraminga. Então ele vê a língua dela e encontra o problema. Ele começa a passar mel na língua comprida dela, enquanto ela imagina engasgando com ele. Mais tarde, Safen fica envergonhada e cobre o rosto enquanto Glenn sai para trabalhar. Glenn vai à cidade e encontra Skadi e Kunai depois que sua carruagem quebra. Skadi pula e o abraça, pedindo para ele torná-la completamente sua. Kunai puxa Skadi de volta e diz para ela se acalmar. Então Skadi abre suas roupas e se mostra para Glenn, mas a barraca dele não levanta nem um centímetro. Ele pede que ela feche os botões, mas ela diz para ele fazer isso, o que ele faz. Skadi se sente deprimida porque Glenn mantém seu zíper fechado e não faz nenhum movimento nela. Então Meme aparece e diz que pode consertar a carruagem. Eles piscam uma vez e Meme conserta tudo como se fosse o Fix-It Felix. Skadi vai até Meme e agradece por salvá-la novamente, tanto com a carruagem quanto com as agulhas. Meme começa a gaguejar, oferecendo-se para lamber os pés de dragão crocantes de Skadi, pois não sabe como receber elogios. Então Skadi os presenteia com presentes na forma de barris gigantes de vinho cheios de vinho e vai embora. Glenn vê a hora e pede a Meme para cuidar dos barris, pois precisa fazer uma visita médica domiciliar. Meme fica confusa, e Lulala aparece para provocá-la antes de deixá-la sozinha. Enquanto isso, Aracnida visita Safen e lhe dá um endereço. Aracnida provoca Safen dizendo que vai roubar Glenn se ela não melhorar logo. Safen retruca dizendo que Aracnida nunca poderá ter Glenn só para ela. Na Vila das Arpias, Dione está ajudando os moradores levantando uma pedra que está incomodando-os. Eles a convidam para se juntar à celebração, oferecendo comida, e ela dá a eles ainda mais comida, capaz de alimentar 3 vilas. Enquanto isso, Glenn volta para Meme e diz que encontrou alguém para ajudá-los a carregar os barris de vinho. Entram Tissalia e sua equipe com uma carruagem atrás deles. Então eles seguem caminhos separados com Lorna carregando Meme em sua carruagem. Mais tarde, Glenn, Slime e Kay voltam para a clínica. Eles começam a discutir o futuro casamento de Glenn com Slime. Falam sobre quantos filhos e quantos dias por semana tanto Lorna quanto Kay podem participar e experimentar Glenn. Glenn educadamente recusa, mas Slime garante que Safen terá sua vez 2 vezes por semana se ele aceitar a proposta. É disso que estou falando. Na clínica, Safen está preocupada que alguma piriguete vá roubar Glenn dela. Aracnida começa a provocá-la para imaginar quão popular Glenn é e como ele pode facilmente examinar e reorganizar as entranhas de diferentes garotas usando sua varinha mágica. De repente, Illy aparece e dá comida da sua vila para elas. Ela pergunta a Safen onde Glenn está, e Glenn aparece bem na hora. Todas as garotas começam a cercá-lo, querendo seus bebês. Safen fica com ciúmes e impede as outras de fazerem isso. Tissalia pede para entrar e Glenn deixa. Safen fica chocada com quanta comida Glenn trouxe para casa, e ele explica que todos que ele encontrou na estrada começaram a lhe dar comida. Skadi e Kunai aparecem e presenteiam Glenn com ainda mais comida. Skadi chama Glenn de papai, e Safen fica confusa. Meme e os Ciclopes aparecem para se juntar à festa, e Safen tem uma ideia. Mais tarde, eles cozinharam toda a comida e fizeram sua própria festinha com todos se divertindo.
As garotas fofocam sobre como Glenn se tornou popular e Tisalia as avisa que uma nova rival chegou em Skadi. Skadi conta a Glenn que desde a cirurgia, o mundo ficou ainda mais bonito aos seus olhos, e ela agradece ao paizão Glenn por mudar sua opinião. Skadi começa a ficar íntima de Glenn e Safen o puxa com sua cauda. Ela o aperta de ciúmes porque ele parou de prestar atenção nela. Ela diz que quer deslizar sua língua comprida na garganta dele, mas Slime detém a cobra bêbada e elas começam a discutir. As garotas bêbadas começam a brigar por Glenn e se deitam em cima dele, enquanto Glenn só pode sorrir e aproveitar o amor que está experimentando em sua vida. Ele se sente grato por ter aberto uma clínica com uma monstro-cobra em uma cidade que precisa dele. E por hoje é isso, pessoal. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários, eu leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.